Olá pessoal, estamos aqui de novo com o canal X Química, hoje apresentando os conceitos básicos da química, que é o nosso objetivo, né? Como é que nós vamos fazer para poder entender esses conceitos básicos? Então tudo começa com a pré-história, ou seja, na pré-história, a utilização do fogo vai possibilitar o cozimento dos alimentos, vai garantir uma melhor chance de sobrevivência e o próprio fogo também vai atuar como sendo a origem de os minérios começarem a se derreter. Aí nesse momento são aquecidos os minérios de cobre, são formadas as ligas metálicas, como o bronze, que é o cobre com estanho, são feitas as primeiras armas, como vocês estão vendo aí. E a química ela vai dar um avanço muito legal lá pelos anos de 400 a.C., que Aristóteles, que era um filósofo grego, ele vai propor que toda a matéria que compõe o universo é constituída de 4 elementos fundamentais: o fogo, a terra, a água e o ar. Ou seja, tudo que existe na natureza é formado por esses elementos. E essa teoria ficou conhecida como a teoria dos 4 elementos e foi a primeira tentativa para poder explicar como é que ocorria as transformações químicas, ou seja, como é que as coisas aconteciam. Tá aí, gente, olha aí, vocês veem a terra, o fogo, a água e o ar, que são os 4 elementos da teoria. Bom, a palavra átomo, ela só vai surgir aí na primeira metade do século V a.C. E, para variar, começou na Grécia com 2 filósofos, que é o Demócrito e o Leucipo, que sustentaram que a matéria era constituída por partículas indivisíveis. E essas partículas eles chamaram de átomos. Então, veja bem, eles pegaram um pedaço de pedra, né, ou um pedaço de granito, um pedaço de mármore, e foram quebrando, aí chegaram no momento em que não dava para quebrar mais. E aí eles usaram essa palavra átomo, ou seja, que não pode, a, que é negação, e tomo é parte, aquele que não pode ser partido mais. Claro que nós sabemos que hoje o átomo ele pode sim ser dividido em partículas menores, mas o nome permaneceu como sendo esse. A grande precursora da química foi a alquimia, que os 2000 anos seguintes eles foram dominados pela alquimia, que tinha 2 objetivos principais. Primeiro, o elixir da longa vida, depois a pedra filosofal. O elixir da longa vida, ele buscava uma substância que tornasse a pessoa com uma vida eterna. E a pedra filosofal seria capaz de transformar qualquer metal em ouro. Na busca por esses 2 objetivos principais, muitos utensílios químicos usados nos laboratórios de química, eles foram fabricados, vamos dizer assim, né? Como os condensadores, as retortas, que são dessa época, e tudo na busca pelo elixir da longa vida. A alquimia, ela para poder se comunicar com os outros, os alquímicos, do que se pensa que eram bruxos ou eram pessoas que eram ignorantes, muito pelo contrário, eles eram cientistas, eram filósofos, e para poder se comunicar e não serem descobertos, porque eles formavam uma espécie de sociedade secreta, eles usavam os símbolos, que foram chamados símbolos alquímicos. Aí vocês estão vendo alguns, o enxofre, o sal, o mercúrio, fogo, ar, água, terra, os elementos. Vocês também estão vendo alguns planetas e alguns metais. E
essa foto do lado, que não é foto, lógico, não é uma pintura, vocês podem observar como o laboratório antigo ele ajudou no desenvolvimento da química hoje como a gente conhece. A química moderna ela vai começar de fato a partir do século XVI, com o desenvolvimento da metalurgia. E o grande nome dessa época é o Paracelso. Paracelsus, ele foi o fundador da iatroquímica. E a iatroquímica, ela é a ciência que deu origem à farmacêutica de hoje, porque ela buscava tratar as doenças do corpo com os processos químicos, ou seja, associar aquilo que o corpo tinha de doente com os processos químicos que eram conhecidos na época. Vocês estão vendo uma ilustração do Paracelsus no seu laboratório, né, tentando de alguma forma aí encontrar o que seria hoje a medicação. E essa parte da química nós vamos continuar, hoje nós chegamos até a parte do Paracelso e continuaremos depois com a química moderna e as várias partes que a compõem. Agradeço a vocês, aí tá as imagens, o agradecimento às imagens e a gente retorna. Obrigado.